amigos. Meu nome é Heloísa, eu sou trabalhadora no Centro Espírita Mansão da Esperança e hoje, mais uma vez, vamos dar continuidade ao projeto Fonte Viva, onde vamos trazendo as lições de Emmanuel dissertando sobre o Evangelho. Então, vamos nesse momento nos preparando, fechando os nossos olhos, antes de darmos continuidade. Fechemos os nossos olhos, elevemos nossos pensamentos ao mais alto, aos nossos mentores espirituais, esses amigos queridos que nos auxiliam sempre, que vão nos acalmando, nos asserenando. Vamos elevando nossos pensamentos ao mais alto ainda, Jesus, nosso Mestre amado, que nesse momento aqui está mais uma vez para nos amparar, para nos asserenar e para iluminar essa lição de hoje. Essas reflexões queremos trazer a todos nós. E pedimos a Jesus que pegue em nossas mãos e nos leve à presença de Deus, nosso Pai Criador. E na presença de Deus, vamos agradecendo mais uma vez a esse Pai maior, por seu imenso amor por cada um de nós, por sua imensa misericórdia, por muito nos dar a cada dia a vida, o alimento, o corpo físico e tudo que temos, e tudo que somos, e tudo que um dia seremos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus. Vamos iniciando o nosso estudo mais uma vez. Esse estudo é o capítulo 94, como já dissemos, do livro Fonte Viva. E nesse estudo nós vamos trazer o capacete da esperança, é o título. E o título é assim: Tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. E eu vou completar esta leitura trazendo do Evangelho o que nos diz Paulo neste trecho, antes de chegarmos no trecho que vemos nesse livro, Fonte Viva. Mas nós que somos do dia, fiquemos sóbrios, revestindo a armadura da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, e sim para possuirmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, depois de lermos esse trecho do Evangelho, onde Paulo traz ao Tessalonicenses a questão de se protegerem, proteger a cabeça com o capacete da salvação. Lembrando que o capacete faz parte da armadura do soldado e sua proteção. E todos nós que abraçamos a causa do Cristo somos seus soldados, porque vamos levar avante tudo aquilo que ele ensinou. E esse capacete da esperança, ele diz assim: o capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. E mais uma vez ele nos traz a esperança. Porque nós, como cristãos, que trazemos os ensinamentos de Jesus e que levamos
esses ensinamentos para a vida e para todos que estão à nossa volta, devemos ter a esperança. A esperança no que Jesus nos disse, no que Jesus nos destinou, que Deus nos destinou para sermos espíritos perfeitos, caminhando simples, ainda ignorantes, seguindo em frente uma caminhada para chegarmos até aqui, onde realmente hoje temos um pouquinho mais de consciência e pudemos compreender as lições que Jesus deixou. Apesar de todas as nossas dificuldades, Jesus é o maior exemplo que temos para levar avante o seu evangelho. E ele fala assim, muitas vezes, nossos sentimentos estão sujeitos a ataques de cólera. E o raciocínio, o pensamento, em muitas ocasiões sofre assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Lembrando que na questão dos sentimentos, somos assaltados por sentimentos que muitas vezes vêm em vibrações, vêm de fora, do externo, mas pode vir também do interno, daquilo que nós temos dentro de nós. Muitas vezes, para não chegarmos a esse ponto, não sermos assediados pelos problemas de fora, nós temos que colocar a água da paciência, esperarmos que aquilo que está acontecendo à nossa volta possa acabar, pacificar. E ele fala que nossos pensamentos são assediados o tempo todo. E para que esses pensamentos não possam nos trazer, depois de muito assédio, desânimo na causa do Cristo, nós precisamos estar atentos àquilo que ele falou, àquilo que ele ensinou. O que é estar atento? É pensar mais positivo, é pensar assim nós que abraçamos essa causa, sabemos que o futuro nos reserva muitas coisas boas para todas nós e para toda a humanidade. E muitas vezes, diante de vários fatos que vemos, nós deixamos o desânimo tomar conta de nós, a ponto de querermos desistir desta estrada que é sinuosa, que é dificultosa, mas que temos que vencê-la, sempre pensando no bem. Sempre pensando no bem. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho. E a gente sabe que isso até hoje acontece. Quantos nos conhecem, veem a nossa disposição no trabalho, no bem, em levar o Evangelho de Jesus adiante para nossos irmãos mais necessitados, assim como nós um dia precisamos. E teve alguém que nos abriu a porta do Evangelho do Senhor, para que pudéssemos abrir a porta do nosso coração, da nossa consciência e levar avante. E isso é o tempo todo. Por isso que fala, orai e vigiai o vosso coração, orai e vigiai as vossas palavras, orai e vigiai as vossas ações. Porque o cristão, a todo momento, tanto na esfera espiritual, tem aqueles nossos irmãos que estão nos observando e nos conhecem muito bem. E sabem o que pode nos desanimar. E que nos traz, muitas vezes,
algumas coisas que nem estávamos pensando para que a gente pudesse e não ficamos atentos e recebemos o ataque, esquecendo de tudo aquilo que nós já aprendemos. No entanto, isso faz parte do nosso aprendizado. Faz parte, mas ele fala assim: nós que somos do dia e da noite, que a gente não desanime, que nós não desanimemos um só momento. O Evangelho abriu a porta do nosso coração e do nosso pensamento, da nossa consciência, e vai abrir muitas portas. Para isso, nós precisamos não deixar que o desânimo chegue até nós, que a gente continue nessa estrada. E ele continua. Emmanuel ainda continua: a exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhes os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. E muitas vezes nós estamos falando da humanidade, dos outros e também de nós, onde nós abortamos, neutralizamos a nossa renovação por conta daqueles que tentam diminuir essa questão da nossa alegria em seguir esse caminho. Contudo, Emmanuel ainda nos diz: é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Exatamente. Nós vemos isso todos os dias, pelas mídias, na vida cotidiana dos cidadãos, questões que nos colocam até assim em julgamento, olhando tantas questões que vêm acontecendo de violência, de falta de amor, de caridade, que às vezes a gente poderia pensar: vamos desanimar, de que adianta nós estarmos caminhando e querendo fazer o bem, se muitos nem se inteiram disso, ainda continuem com tanta ignorância. Mas é necessário, ele diz, esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. Que mesmo quando a gente enxergue somente desertos, não enxergue nenhum caminho que leve à claridade, em tudo que a gente olha ao nosso redor, que possamos ter a mesma confiança do floricultor, que mesmo quando a planta ainda está sem nenhum botão, sem nenhuma flor ainda, ele não perde a esperança de vê-las frutificar, florescer e perfumar o seu jardim. E esse jardim chamado Terra, Jesus, o governador desse planeta, ele é esse floricultor, que mesmo diante de todas as dificuldades desde o início da formação do planeta Terra, esteve junto conosco e confia que essas flores que ainda estão perdidas floresçam, floresçam. E isso nós devemos sentir também. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações
em todas as particularidades do caminho. E mais uma vez, Emmanuel nos solicita a nossa presença, que a gente tenha serenidade, que possamos ter bastante serenidade, calma, mansuetude para mudar, para ajudar pessoas a melhorar as coisas e situações que acontecem ao nosso redor e no planeta Terra. Uma andorinha só não faz verão, mas muitas que têm o mesmo pensamento, porque cristãos somos muitos, e em todas as esferas, Deus está conosco e nos ampara e espera dos seus filhos a renovação espiritual. E nós não podemos nos desviar, sempre acreditar, aqui nós chamamos de fé. É a fé e a confiança nesse futuro a que estamos destinados. Por isso mesmo, talvez o apóstolo Paulo não se refere à touca protetora como um chapéu, como algo que é para se passear, para se enfeitar, mas sim como capacete, indumentária de luta, esforço e defensiva. E nessa defensiva, nessa luta, esforço e defesa, nós precisamos estar com os pensamentos elevados, os pensamentos positivos e na oração. Na oração, todas as vezes que sentirmos o desânimo tomando conta de nosso ser, que a gente possa buscar a força na nossa fé, na oração e no Evangelho de Jesus. A oração que nos liga à nossa espiritualidade interior, nosso divino interior, para nos ligarmos com o mais alto e podermos, nessa conexão, buscar o bom ânimo, o bom ânimo. E o discípulo de Jesus, ele continua, é um combatente efetivo contra o mal que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. É isso mesmo, nós já falamos há pouco. O mestre nunca desistiu de nós, ele continua trabalhando incessantemente pelo bem desse planeta, para que esse planeta se renove, se regenere e que nós um dia possamos fazer parte dele. E confia nos seus irmãos que estão aqui para que isso possa ocorrer. E que as suas lições não foram em vão, que a gente continue ativo, lutando, trabalhando, colocando a pá para fofar a terra com amor, plantar as sementes necessárias, as sementes, para que elas se frutifiquem, para que elas cresçam, se tornem árvores frondosas que vão entregar à terra novas sementes que vão se frutificando até essa terra se regenerar. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. E prossigamos para a suprema vitória do bem. E vamos agradecendo por essa lição de Emmanuel e essa lição de Paulo, que também veio nos chamar a atenção para os tessalonicenses, mas nós somos os tessalonicenses de hoje, para que nós que somos do dia, que a gente não deixe que a noite escureça a nossa vida. E que nenhum mal que nós enxerguemos
que a gente veja aquilo como uma coisa, como algo que é momentâneo, mas que tudo isso vai passar e que na terra frutificará o bem, somente o bem. Que Jesus esteja com cada um de nós, que essa espiritualidade que nos guiou para essa conversa possa nos iluminar, nos dar força, coragem e, e discernimento, não esquecendo da fé, principalmente da fé, a fé operante, não da fé inoperante. Que assim seja, graças a Deus. Eu sei que terminei, mas gostaria de deixar uma recomendação para quem tiver o livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, no capítulo 39, vai vir o poder das trevas. Leiam essa história, quem puder ler, e para que entendam ainda mais a lição que foi nos ensinada hoje. Um abraço, fiquem com Deus. Que assim seja.